pequena eu via tanto novela, eu amava as novelas, assim, tanto quanto teatro, cinema, quanto qualquer outra coisa, assim, livros, música, era assim, eu não fazia a menor diferença, não distinguia uma coisa da outra. Eu esperei a volta da Júlia Matos no Dancing Days, eu acho que eu tinha uns 12 anos, assim como quem espera um parente que está há muito tempo fora. Eu, assim, com a morte do Carlão no Pecado Capital, posso dizer que foi uma decepção e foi uma tragédia, assim, uma coisa assim que na época não tinha nas revistas o que ia acontecer nas novelas, então aquilo para mim, os personagens principais na época não morriam nas novelas, não costumavam morrer, então aquilo para mim foi uma facada no peito, assim, eu chorei. Fiquei dias, assim, abalada com aquilo. Então, eu estava vendo a Escravizaura no interior, na casa da minha avó, acabou a luz no último capítulo, costumava acontecer isso, eu quase tive um treco do coração, entende? Eu era uma noveleira de fato. Saramandaia, quando aquela estourava a Dona Redonda, o João Gibão voou, era tudo intenso na minha vida. Selva de Pedra também, a primeira versão. Selva de Pedra. Era uma coisa. O que eu chorei, assim. Morria por aquela novela. Eu era louco pela Diniz Fátima. Eu achava a Diniz Fátima. E eu torci pro Francisco Oco ficar pela Diniz Fátima. Quando eu fui fazer. Eu adoro a Regina, sabe? Mas a Dina era uma coisa, assim, linda, né? Aquela atriz maravilhosa. Eu achava ela linda. E ela, né, fica apaixonada pelo personagem do Chico. Do Chico Oco, né? Que era, eu não me lembro. Cristiano Vilhena, pô. Era Cristiano Vilhena. Pelo amor de Deus. Não, e aí, quando eu fui fazer novela. Quando aparece a Regina, e aí ela. Ele fala assim, ele Simone? Ela fala, não, cavaleiro, eu sou Rosana Reis. Pelo amor de Deus. Mas é um barato, né? Como é que isso chega. Quando eu fui fazer novela com Francisco Coco, eu já falava logo o diálogo todo da cena assim, pra ele. O Tarcísio. Eu quando fiz a Roda de Fogo, né, que foi a minha primeira novela na Globo, eu fazia o filho do Tarcísio Meira. E eu tinha uma cena que eu entrava, quebrava a porta do escritório com um dele. taco de beisebol. Eu já assisti essa também ainda. Depois dava um pé na porta, invadia e dava com o Tarcísio Meira na minha frente. Quer dizer, aquele herói que eu estava vendo em várias novelas. Mal Coragem. Nossa, os trabalhos do Tarcísio, assim... Os Gigantes. Com a Dina Cavalo também. de Aço, né? Cavalo de Aço? Pelo amor de Deus. A Lu noveleira sabe tudo. Cavalo de Aço. Mas aí, né, bem com o Tarcísio Meira na minha frente. Quer dizer, não era mais o Renato Vilar, meu pai. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Não dá. E o Tarcísio é um companheiro, assim... a gente tinha uma cena de briga e teve uma hora que eu não via a câmera, né? Assim, e o Tarcísio me pegou discutindo e fez assim. Aí, de repente, eu vi, eu tinha me tapado e ele me colocou de volta para a câmera, sabe? É um barato você ver a generosidade de um ator, sabe? Assim, tá vendo ali um cara novo, né? Nervoso, enfim, na frente dele e, sabe, botando o cara em cena, assim, é um barato. Essas coisas não esquecem. Eu acho que o Gilberto Braga, por exemplo, é um autor de novelas, né, maravilhoso e célebre por seus vilões fantásticos, mas eu acho que eu tenho muita honra, eu acho que o Felipe também, da gente ter conseguido marcar também a obra do Gilberto no trabalho em que ele celebra o amor puro, o amor romântico, sabe? A luta. Nesse mundo agora em que agora, depois de tantos anos, os vilões fazem tanto sucesso e os valores muitas vezes são invertidos. São invertidos e as pessoas torcem por quem não devem torcer. Eu fico muito honrada da gente ter feito um trabalho em que ainda as pessoas ficavam tão assim, encantadas com o que devem ficar mesmo. De uma certa maneira, parece que ele fez o público, e até nós acreditarmos, que naquela época tudo era muito diferente, né? Eu acho que o ser humano sempre foi
lindo e sempre foi horroroso, quer dizer, mas assim, eu acho que a maneira como o Gilberto retratou, né, aqueles anos, tinha que ser chamado de anos dourados mesmo, né, eu acho que, enfim, ficou mágico, né, assim, e fez todo mundo nós que não vivemos aquela época, mas quem viveu, lembrar daquela época como uma época dourada né, eu não sei como é que vai ser no futuro, como é que vão se lembrar de hoje, mas tomara que seja dessa maneira, né, de uma certa forma. Porque eu também era noveleiro, né, e é engraçado porque, assim, jamais eu podia imaginar, né, vendo aquelas novelas, que um dia eu ia estar fazendo, né, e é tão bacana, né, assim, porque você começou a falar das novelas, eu comecei a parar, né, e pensar aqui, pô, eu nunca tinha pensado isso, né, mas foi o que eu escolhi fazer né, e eu sou muito feliz de estar fazendo isso, né? Eu amo tanto a minha profissão, né? E tenho certeza que a Malu também. Eu acho que nós somos privilegiados, né? Assim, no sentido de estar, pelo menos, tentando fazer esses personagens da melhor maneira possível, né? Personagens maravilhosos, né? Que chegam nas nossas mãos, enfim. E é tão bacana quando a gente recebe um cumprimento na rua e falando. Às vezes eu tô aqui gravando, então num dia duro, assim, desses que a gente fala, não, novela é um trampo e tal, mas às vezes eu tô aqui gravando num dia muito duro, eu fico pensando assim, pô, eu gosto de imaginar, assim, uma pessoa que tá, sei lá, sozinha em casa, tá num dia meio triste, assim, liga lá e você tá fazendo uma cena que você acha, sei lá, que não tem nada demais, mas que para aquela pessoa pode ser que, se você der tudo, estiver emocionada e estiver fazendo com o coração, assim, pode emocionar a pessoa. Porque às vezes a gente brinca que é cena de emoção, aí a gente fala, não, toda cena é uma cena de emoção, toda cena é uma cena para você fazer com tudo, dar tudo de você. Porque às vezes tem uma cena que é meio daquelas meio para chorar ou para qualquer coisa, mas não, todas são para você fazer com o teu corpo inteiro, com toda a tua emoção e tal, e aí você fica imaginando que uma pessoa que está em casa, lá sozinha, ou uma criança que chegou assim do colégio, ou vai ver, ou para ficar engraçada, agora essa novela que eu vou fazer é uma novela leve, divertida, eu fico sempre pensando, tomara que eu consiga estar com um espírito bem leve, bem divertido, assim, para distrair mesmo as pessoas, às vezes para ser entretenimento mesmo, para a pessoa chegar e poder enfrentar o dia a dia com mais alegria e tal. É um trabalho muito bonito.